Em primeiro lugar, vamos lembrar que a nossa casa tem 2 grupos de estudo para adultos. No sábado, na segunda-feira à noite às 19h30 e temos outro no sábado à noite, de tardezinha, às 18h30. E isso é um convite a se inteirar, saber como é que funciona, né? E inscrever-se nesses grupos de estudo. Aqui é uma tradução mais nossa, mais simplificada, mais da nossa forma de expressão. Mas é a chamada aquela de Jesus. Deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração e não tenha. Recebamos esta paz que Jesus nos envia. Talvez o único ponto de partida que nós temos é começar a tentar entender a filosofia de Jesus, o pensamento de Jesus, estudar o Evangelho para começar a compreender quais são esses caminhos da paz. Nós fomos encontrar esse texto lá no livro Busca e Acharás, do Chico, ou Via Chico, de Emmanuel e André Luiz. Cartões da Paz, que são pequenos convites à paz, que nós vamos ser convidados a partir de hoje a começar a trazer para nós esses pequenos convites de como construir a paz, para que de repente, com o passar do tempo e do aprendizado, possamos dizer de firme coração: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Que sejamos nós. Não precisamos nos cobrar essa capacidade de colocar a humanidade inteira em paz. Nem a nossa cidade nós não vamos conseguir. Talvez nem a nossa família vamos colocar na paz. Mas um pouco de paz nós temos que começar a construir primeiro em nós mesmos. Para que, a partir do momento que nós nos iluminamos individualmente, porque o nosso trabalho é conosco, e colaborar com aqueles que convivem conosco. Porque a minha responsabilidade não vai até aonde vai a minha ação. Vai mais além. Nós precisamos compreender que se a responsabilidade da paz é minha, é comigo, eu tenho que construir a paz em mim, porque ninguém vai construir, eu também tenho que ser instrumento de inspiração e orientação para todos aqueles que convivem comigo, de qualquer maneira, por mínimo que seja, para que elas se inspirem e tenham a coragem de começar a se construir na paz. Por quê? Ninguém vai inspirar a paz em alguém se não a tiver em si. A própria chamada de Jesus, da lei maior, do amor ao próximo, como a si mesmo. Porque nós não teremos amor ao próximo se não temos amor nem a nós mesmos. Se não amamos. Se não há o sentimento em si. A primeira construção, portanto, é em nós, da paz. Mas não podemos nos restringir ao que é pessoal. Temos que estar sempre prontos para construir em todos nós. Mesmo porque cada espírito é um canal de bênção. Cada um de nós. Quando diz aqui, cada espírito, refere-se a espírito. Não espíritos que estão na espiritualidade. Espírito. Alguns estão na espiritualidade, livres da matéria. Outros estamos aqui, encarnados. Mas somos espíritos. Lembro o quadro que nós trouxemos em uma outra oportunidade, uma pilha de livros de Allan Kardec, os 5, o Pentateuco Kardeciano, dizendo que nós precisamos estudar a doutrina espírita, estudar a doutrina, dizia o texto, para aprender a pensar
espiritualmente. Ou seja, para começar a acordarmos-nos de que somos seres espirituais, que estamos aqui para cumprir uma tarefa que tudo que nós vivemos na condição humana, material, só tem um objetivo, uma razão de ser, que é o nosso aperfeiçoamento como seres espirituais. E tudo começa pela conscientização individual, pessoal, de que somos espíritos, que estamos momentaneamente na matéria para evoluir. Porque todo espírito é canal de bênção. Ou seja, nós temos que ser canal pelo qual se escorre ao alcance de todos que convivem conosco de bênçãos. Ai de mim se for para casa cuidando dos meus interesses e unicamente. Ah, porque eu sofro, porque eu preciso de socorro, porque eu preciso que alguém me atenda. Não. Nós seremos atendidos tanto quanto nós atendemos aos nossos. Nós nos construímos tanto quanto nós contribuímos com a construção dos outros. Nós somos canais em que a bênção tem que escorrer naturalmente para que atinja a todos os corações. Mas sempre há uma condição: em se mantendo ligados às leis do Criador. Esta é a necessidade. Caso contrário, esse espírito poderá ser um canal de desequilíbrio, de desencontro, de desinformação, de desvalorização. Então, temos que começar a construir esse caminho da nossa alma na direção do Criador, das leis divinas, para que nós nos iluminemos e possamos ser luz no destino das pessoas. Para que possamos levar luz àqueles que amamos e que às vezes já estão do outro lado da vida. E que não podem de maneira nenhuma ficar lá recebendo as nossas lamúrias de carne. Temos é que nos fortalecer aqui, para que em nos vendo fortes e equilibrados, possam se inspirar em se fazerem fortes e equilibrados. Sejamos sempre e em todas as circunstâncias canais de bênção. Canal, aquele lugar por onde vai. Um canal como o canal d'água. Um canal como aquele que transmite para nós as nossas informações. Mas precisamos estar ligados ao bem, às leis do Criador, para que esse escoamento seja límpido e perfeito. Porque a água, quando passa pelo canudo, pelo cano, ela leva consigo tudo que tiver dentro do cano. E se há sujidade, a água sai com sujidade. Mas se o cano é límpido, a água sai límpida. Porque, afinal de contas, você pode. E essa chamada é sim, do seu coração, não minha. Vamos dar a culpa a Emmanuel. A responsabilidade da chamada a Emmanuel, já que o texto é de Emmanuel. Perdão, André Luiz, esse texto é de André Luiz. Você pode espalhar compreensão e otimismo, ou não. Na verdade, nós vamos espalhar o que nós temos e alimentamos na nossa alma. Se nós temos compreensão, confiança, fé, isso se escoa naturalmente para as pessoas. E você pode ser um canal de bênção a espalhar compreensão e otimismo nos corações. E quer bênção maior do que você um dia olhar para dentro de si e saber que pôde contribuir com alguém para a sua iluminação, e que se hoje está em condição boa de salvar-se entre aspas, para que se compreenda bem, é porque recebeu uma bênção,
um otimismo, foi compreendida, foi iluminada. E saber que eu contribuí com isso. É uma bênção infinita. Saber que alguma coisa nós já podemos colher dentro da nossa alma, dos nossos corações. Então lembre-se, você pode espalhar compreensão e otimismo no seu destino, no seu caminho, no seu serviço, na sua família, entre seus amigos. Nós temos que aprender a prestar atenção, amiudadamente, do que é que nós estamos servindo para nós e para os nossos. O que é que está aflorando, externalizando da minha alma na direção dos outros? Bênção ou discórdia? Tudo que nós fazemos precisa passar pelo nosso ser consciente, pela nossa consciência, para que a gente aprenda a avaliar os frutos que nós estamos espalhando, as sementes que nós estamos plantando no nosso caminho. Tudo que nós plantamos no coração do outro, de discórdia, de amor, de bondade, de esperança, de fé, é de responsabilidade nossa. Então, se nós acabar com a esperança de alguém, é responsabilidade nossa. Se nós levamos esperança e confiança a alguém, nós colheremos esta bênção. Contemple a fonte ao dissipar formações de lama que se lhe atire a corrente. Esse lembrete. Aqui agora, sexta-feira, nós fizemos a fala e fizemos essa referência. E me permita, até para saudar o coração do meu irmão, viu? Eu dizia assim, nos nossos bons tempos de criança, quando dava esse período de chuvas intensas e continuadas, brotava fontes de água no campo, em vários lugares, e formava esse córrego que forma um rio. Aliás, nas terras que meu pai nos criou, que nosso pai nos criou, nascia uma fonte, era a ponta da nascente de um rio que se estendia. Eu falo isso tudo para que vocês imaginem a nascente de um rio, a formar um córrego. Se nós jogarmos uma lama nessa água, ela fica apresentando uma sujidade, não é normal? Fruto da lama que ali foi jogada. Mas o que acontece? A água fica suja? Não. Ela continua o seu trabalho de limpar aquele lugar. A limpeza vai substituindo um pouco a sujidade da lama. Contemple essa fonte, imaginariamente que seja, a dissipar essa lama que foi jogada ali, que criou essa sujidade. Ela não aceita isso, ela vai limpando, levando à frente, reorganizando o ambiente e torna-se límpida. É isso que é construir a paz. É não guardar aquilo que apresenta essa nódoa na nossa alma. E nós ir aos poucos limpando de novo o ambiente e tornando límpido, claro. É essa inspiração que a fonte de água vai nos trazer hoje, para nós imaginarmos que se alguém nos jogar algo e que nos fere, e é natural, nós somos humanos, nós estamos na condição, e nós entendemos o que significa o que as pessoas estão fazendo ou dizendo, não tem como. O problema é ficar com isso guardado na nossa alma. Lembrando a nossa Marina, inesquecível Marina Jobim, aquela criatura desse tamanho, de corpo físico, aquele cabelo alvo de branco, 80, 90 e poucos anos. Eu me lembro da última vez que ela entrou fazer palestra aqui, ela já precisava ser ajudada. Ao subir, ela teve que ser praticamente colocada nesse outro espaço para subir. Quando ela ia chegando na porta, eu estava ali, eu vim aquele dia exatamente porque eu sabia que ela era com ela a palestra, e perguntei, e daí qual é o tema? Disse ela,
Não sei, na hora eu vejo. Aqui na entrada para fazer palestra, já atrasada, quase 5 minutos atrasada. Não sei, depois eu vejo. Eu não sei se não foi o seu Rocha, mas sei que alguém subiu, fez a abertura, fez a prece de abertura, aí ela pegou uma pequena frase de lá de dentro da prece e começou a falar desses espíritos que guardam os seus rancores, que precisam vencer, que não sei o quê. E assim ela fez meia hora de conversa em cima de uma frase. Por isso que ela é a nossa inspiração. Porque ela tinha esse cabedal. Ela não precisava estudar, preparar, fazer um PowerPoint, ler 3 livros. Não. Uma vez ela me disse, Genir, não atrapalhe os espíritos, deixa a inspiração trabalhar. Essa doce criatura, tudo isso só para dizer que essa doce criatura uma vez nos ensinava, nos nossos bons tempos de caminho da luz, que nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça. Mas nós não devemos permitir que eles façam ninho na nossa cabeça. Então, quando as nódoas, quando as agressões, quando as desgraças não sejam jogadas em nós, nós não podemos impedir que elas acontecem, porque elas acontecem. Está na natureza das pessoas, ainda, mas ainda está. Mas nós não podemos como é que se diz? Trazer para nós, agasalhar dentro da nossa alma e ficar vivendo esse pensamento, essa ideia, essa sujidade. Nós temos que limpar o ambiente com amor e paz. Não se detenha em pessimismo e azedume. Não se detenha. Nem o seu, nem o dos outros. Não se detenha. Vença. Vá à frente. Deixa para trás tudo o que perturba a alma, o coração. Não se detenha. Nem no seu azedume, nem no dos outros. Trate de vencê-los. É questão de salvação. Não podemos ficar vivendo um azedume. Qualquer tristeza manifesta e impulsiona os tristes a ficarem cada vez mais tristes. E como disse, a responsabilidade sua. Manter a pessoa na tristeza. Se ela está na tristeza, faça alguma coisa. Sorria, cante uma música para ela. Leve para passear, sei lá. Inspire-a. Mas não permita que a tua tristeza faça-se triste, se tornar ainda mais triste. Não pode. Temos que vencer também a tristeza. Fraqueza, a mostra, enfraquece aqueles que já estão fracos, enfraquecidos. Temos é que nos fazer fortes, mesmo no momento de mais fraqueza. E eles acontecem, é da vida, é da condição humana. E eles nos enfraquecem. Mas nós não podemos permanecer na fraqueza para que a minha fraqueza não enfraqueça ainda mais ao que já é fraco. Fortaleza. Fortaleza de espírito. Encoraje o próximo com o seu sorriso, com a sua palavra, com a sua confiança, com a sua fé, com a iluminação da sua fé. Inspire a pessoa a buscar energia dentro de si. Sorria. Torne o ambiente mais leve. Nos ensina o nosso Chico, incomparável Chico. O Xavier, o Cândido. Esse é como é mesmo? De Minas Gerais. Vamos colocar dentro de Minas Gerais que ele está colocado. De Uberaba. Pedro Leopoldo. Que seja, o nosso Chico dizia que o espírita também chora. Mas ele chora em silêncio dentro do seu quarto. Porque quando chegar a hora, ele tem que secar os olhos e ir trabalhar. Sorrindo. Sorrindo. Por mais dor e desespero que ele tenha dentro da alma, ele vai ter que vencer isso. E trazer um ambiente de paz e confiança para dentro do centro espírita. Imagine eu chegar aqui lavado em lágrimas, me queixando do governo, do Papa, da família, ou do que quer que seja. O que eu vou conseguir servir se eu não chegar aqui
Porque, afinal de contas, toda tristeza e mágoa é falta de fé e confiança em Deus. Aquela tristeza, aquela mágoa, aquela dor que eu permaneço, e só permaneço é porque não tenho fé. Porque se eu me preencher do poder da fé, porque eu sei, eu não estou acreditando em Deus, eu sei, é diferente. Eu não creio em Deus, eu sei. Isso é outro estágio da fé. Nós acreditamos naquilo que nós não conhecemos. Mas a nossa alma diz que sim, então eu creio. Aí é crer. Mas quando você percebe a existência certa e indiscutível, você vê, aí você não crê mais, você sabe. E se eu sei de Deus, por que eu vou me manter num estado de espírito abalado? Encoraje o próximo com teu sorriso e entrega tuas mágoas nas mãos de Deus. Entrega as tuas mágoas na mão de Deus. Confia. Eu sei que está doendo. Eu sei que é sofrido. Não precisa me dizer. Eu sei. Mas confia em Deus. Ou tu não confia em Deus? Porque se você confiar em Deus, tudo isso tem solução. E se não tem solução, aqui na condição humana, ali adiante, tudo se esclarecerá e tudo se resolverá. Quando se diz que tudo tem solução, às vezes a solução não está nesse mundo. Às vezes não. Não se sabe de benefício nenhum que o desânimo tenha realizado. É natural que tenhamos momentos de desânimo. Tem fatos que acontecem na nossa vida que nos vencem. E nós levamos uns quantos dias, tempos para vencer. Mas precisa ser vencido. Porque o desânimo não cria benefício de maneira nenhuma. Nunca. Aliás, poderíamos dizer que cria uma bela lição de vida. Porque na dor e no sofrimento nós nos lembramos da alma e nós nos lembramos de Deus. Talvez estejamos descobrindo aqui que o desânimo, a dor, o sofrimento serve para alguma coisa. Para nos lembrar que a vida não é isso aqui. Existe um Deus e existe um futuro. E isso muda tudo. Siga em frente, criando simpatia e amizade, esperança e cooperação. E assim, esse é mais um dos nossos cartões da paz, conforme o título de André Luiz Lara. E se nós estamos em busca da paz, lembremos de seguir em frente sempre, criando em todos os lugares, em todos os ambientes, um ambiente de simpatia, de amizade, de esperança e cooperação. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Olha que cartão bom esse, que lembrete bom esse. A nossa felicidade nós é que a construímos. Mas nós a construímos construindo a felicidade do outro. Olha só que paradoxo. É construindo, mesmo que eu esteja no sofrer, construa a felicidade do outro que a tua vem naturalmente. Nós fazemos tantas coisas nesse mundo e de repente nós chegamos à conclusão de que nada resolveu, nada deu certo. E aí nós resolvemos baixar a cabeça e trabalhar em favor das pessoas e percebemos que tudo está resolvido e certo. Porque nós estamos fazendo o que nós precisamos fazer, que é estender a mão, cuidar da dor do outro, do desânimo do outro, da tristeza. E aí nós estaremos construindo a felicidade dele e, consequentemente, a nossa. Plante amor e paz, e a vida lhe trará farta colheita de paz. Porque não adianta nós querer colher o que nós não plantamos.
nós não vamos colher o que nós não plantamos. E não precisamos ser agricultor para dizer isso, para perceber isso. Se você tem um pequeno jardim ou uma plantinha dentro de um vaso, se você não cuidar dela, não regar, ela não vai dar flores e frutos. Se você tem um pequeno jardim, ele não vai florir se você não plantar flores. Se você tem uma lavoura e não for lá trabalhar, ela não vai dar frutos. Plante, portanto. Plante o que você quer colher. Porque não vamos colher paz e amor, luz, sabedoria, esperança, se não fizermos isso. Se não plantar. Mais um cartão. Quando a aprovação lhe aparecer, terá surgido o seu momento mais importante para comunicar fé e coragem aos seus companheiros. Quando a aprovação, aqui se refere às dores e os sofrimentos que o mundo, que a vida nos traz. E elas vêm, como já disse, é da condição. Quando a aprovação aparecer no nosso caminho, vai ser um momento oportuno e que precisa ser aproveitado, literalmente e totalmente aproveitado, para construir, para comunicar a todos a minha fé, a minha coragem e o meu enfrentamento e a minha capacidade de vencer, por mais profunda que seja, haverei de vencer, porque assim se espera, assim Deus espera que nós façamos. Se nós não temos razão nenhuma, pensemos nisso. O que é que Deus espera que eu faça agora? Depois de tudo isso? Com certeza Ele vai dizer: viva, vença, venha ao meu encontro. Venha ao meu encontro, que aqui você vai ter toda a fortaleza de que você precisa. Então, esse é o momento mais importante para nós comunicar a nós mesmos, a princípio, mas ao nosso meio, a fé e a coragem. Quando o sofrimento desponte na estrada de alguém, e aí você está olhando para o outro, não mais para si mesmo, quando o sofrimento despontar ali, naquele, no outro, estará você obtendo um instante dourado de auxílio. Mas nós temos que abrir o nosso coração para saber perceber o outro. Lembra o texto do Evangelho segundo o Espiritismo? Os infortúnios ocultos, que nós comentávamos há bem poucos dias aqui, numa segunda-feira, no nosso estudo. Os infortúnios ocultos. Os infortúnios ocultos se referem àquelas pessoas que estão lá, mas não fazem gritaria da sua dor e do seu sofrimento. Nós é que tem que saber percebê-los e achá-los, encontrá-los e ir ao encontro dele, para que a dor seja atendida lá onde ela está, e não esperar ela vir pedir socorro. Nós é que temos que nos dispor, saber perceber a dor e o sofrimento do outro, para saber aproveitar esse momento e construir essa ponte entre a dor e a salvação. Haja o que houver, distribua confiança e ânimo, porque a alegria talvez a alegria seja a única dádiva que você é capaz de ofertar, mesmo que não possua. Lembra a chamada aquela anterior que nós fizemos? Secar os olhos, levantar o queixo, criar, se não tiver como, cria uma cara de confiança e de felicidade, de sorriso, e vai atender a pessoa que sofre, porque ela não vai melhorar se você chegar lá com as suas dores e os seus sofrimentos. Leve alegria, leve confiança, fortaleza de espírito, para que ela possa ter um bom motivo de alegrar-se, de superar-se, de vencer.
Porque se você chega lá demonstrando, deixando que transpareça a dor do seu mundo interior, ela não vai se animar. Mas se você levar confiança e mostrar que apesar de toda a dor e sofrimento, eu estou aqui contigo e nós vamos vencer. Ela vence. Ela vence porque ela vai sentir gratidão por você estar ali e por você estar vencendo a sua própria dor em favor dela. Isso dar-lhe-á, com certeza, o ânimo e a coragem que ela precisa para reagir sobre si. Não leve a ninguém uma oportunidade de desânimo, mas sim a oportunidade de inspirar-se em algo bom. Evite amargura e desespero, porque todos estamos seguindo ao encontro do júbilo imperecível. Para isso nós temos que ter noção de espiritualidade, de que somos espíritos em processo evolutivo e que a reencarnação, a ciência da reencarnação nos mostra a multiplicidade de oportunidades para nós continuarmos evoluindo. Apesar de tudo, nós vamos continuar evoluindo. Para que a gente consiga ter confiança no futuro, nós temos que ter noção de espiritualidade, de sobrevivência do espírito e das múltiplas possibilidades evolutivas. Porque o que nos dará essa força necessária para vencer o desânimo, o desespero, senão a confiança no futuro e a esperança de chegar lá. E quando nós pensamos em reencarnação, nós estamos dizendo às pessoas que elas terão tantas quantas oportunidades forem necessárias, mas chegarão ao destino final inevitavelmente, que é o aperfeiçoamento espiritual. Claro que um pequeno entre parênteses, mas precisamos fazer acontecer. O futuro é inevitável, a evolução é inevitável, mas nós precisamos colaborar com ela. Colaborar para que nós nos aperfeiçoemos e saiamos desse estado que nós estamos agora, na direção do júbilo imperecível, que está lá no nosso futuro. Se você não acredita que Deus é plenitude de paz e amor, alegria e luz, pense, lembre-se que a Terra pode mergulhar na escuridão da noite, mas inevitavelmente vai amanhecer. O sol ressurgirá e voltará a iluminar, e nós teremos outro dia para continuar vencendo. Lembre-se sempre disso. Cada vez que você se levantar, você lembre-se. Deus nos vai dar todas as chances possíveis para nós nos reconstruir. Talvez nesse momento em outras bases, mas com certeza. Amanhã vai amanhecer de novo. O sol estará de novo iluminando o nosso dia. Isso é motivo de esperança e confiança, sim. Porque nos faz lembrar que Deus, na sua providência, nunca vai nos faltar. E aqui uma sugestão de filme. É um filmezinho de 40 segundos, mais ou menos. É desenho, bem fácil de assistir, em 40 minutos. O Menino, a Toupeira e o Cavalo. Um pequeno extrato desse filme. Prestem atenção, porque as dicas aqui são extremamente interessantes. O que você quer ser quando crescer? Gente, não é estranho. Só podemos ver o nosso lado de fora quando quase tudo acontece do lado de dentro. É uma coisa mais corajosa que você já disse. Me ajuda. Pedir ajuda não é desistir. É se recusar a desistir. Ah, não. Lágrimas caem por uma razão. São sinal da sua força, não de fraqueza.
ser difícil. Mas lembre-se, você é amado. A coisa mais gentil, vamos dizer, o que você quer ser quando crescer, uma das perguntas mais comuns, principalmente quando nós ainda estamos na juventude, na infância, o que você quer ser quando crescer? Veja o que ele diz: eu quero ser gentil. E outra dica colocada ali: por que a gente tem que ver tudo no mundo externo se tudo acontece no mundo interno? Então a gente tem que cuidar desse mundo interno. Inspiremos-nos em Jesus. Aí sim nós estaremos no endereço certo. Nos unamos em prece. Mentalizemos a presença amiga do querido Mestre Jesus junto a nós, iluminando esse nosso ambiente de muita paz e luz, enchendo os nossos corações de confiança e fé, esperança e paz, muita paz, porque sabemos, porque sentimos, porque percebemos em nossos corações o toque da energia divina que nos vem do nosso querido Mestre Jesus. Essa mesma paz, essa mesma luz queremos irradiar na direção dos nossos lares, daqueles que nos aguardam, mesmo daqueles que partem para a espiritualidade. Recebam de lá a nossa luz, a nossa bênção, a nossa paz. Que Deus, no seu amor infinito, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.